Se você deseja saber de fato quem é Jesus, você tem que considerar o que Jesus afirmava em relação às atitudes das pessoas em relação a ele. Jesus afirmava que essas atitudes seriam um fator determinante no julgamento de Deus no dia do juízo. Ele proclamou: "E eu vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus." Não há dúvidas de que nessa passagem Jesus está falando de si mesmo, não de uma terceira pessoa. Contudo, seja isso como for, e quem quer que seja o Filho do Homem, a questão é que Jesus está declarando que as pessoas serão julgadas diante de Deus com base em como reagem a Jesus. Pense nisso. O destino eterno das pessoas depende da sua resposta a Jesus. Não se engane. Se Jesus não fosse o divino Filho de Deus, essa declaração só poderia ser considerada um dogmatismo muito estreito e totalmente questionável. Pois Jesus está dizendo que a salvação das pessoas depende de que elas o confessem. Ele tinha plena convicção de que a futura relação das pessoas com Deus dependia de como reagiam ao seu ministério. Jesus tinha um conceito radical de si mesmo. Temos em Jesus alguém que se via como o Messias prometido, o Filho único de Deus, o Filho do Homem, no sentido especial de Daniel, a quem todo domínio e autoridade seriam dados, que afirmava agir e falar com autoridade divina, que se considerava um operador de milagres e que cria que o destino eterno das pessoas dependia de crerem ou não nele. Royce Gordon Gruner resume tudo isso dizendo que um fato marcante da moderna pesquisa do Novo Testamento é que as principais indicações para entender corretamente a autocompreensão cristológica implícita de Jesus estão muito claras e que existem evidências plenamente convincentes de que Jesus se colocou no lugar do próprio Deus. Em seu livro Sumário de Dogmática, Horst George Pullman afirmou que podemos dizer que hoje há praticamente um consenso quanto ao ponto no qual se deve enxergar o elemento histórico em Jesus. Ele consiste no fato de Deus entrar em cena com uma autoridade inaudita, a autoridade de Deus, para ocupar o lugar de Deus, falar a nós e nos trazer salvação. Essa alegação espantosa de autoridade, como vem a se expressar nas antíteses do Sermão do Monte, por exemplo, é cristologia implícita, pois pressupõe uma unidade de Jesus com Deus mais profunda que a de todas as pessoas, que é a unidade de essência. Essa alegação de autoridade só pode ser explicada pelo lado da sua divindade. Só o próprio Deus pode reclamar essa autoridade. Diante de Jesus, só pode haver duas possibilidades de conduta. Ou crer que nele Deus se encontra conosco, ou pregá-lo na cruz como blasfemo. Não existe uma terceira via. E você sabe quem será o juiz no dia do julgamento? Em algumas passagens bíblicas, o juízo é atribuído ao Pai. Entretanto, de forma geral, o Novo Testamento aponta que Cristo será o juiz. Exatamente isso. Veja só. No Evangelho de João, lemos que o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. João 5, versículo 22. O apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, disse aos atenienses que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E não há qualquer contradição acerca deste assunto. Basta nos atentarmos para a verdade bíblica de que nas obras divinas da criação, providência, redenção e finalmente no juízo, as três pessoas da Trindade cooperam.
Logo, Deus o Pai, por meio do Cordeiro, Jesus Cristo, será o juiz, ou seja, a honra de julgar os vivos e os mortos foi conferida a Cristo, que julgará todos os homens em nome de seu Pai. Isto está de acordo com o fato de que foi Cristo quem se encarnou, morreu e ressuscitou. Os salvos são aqueles que creem nele e os condenados são aqueles que rejeitam a ele. Por isso, é mais apropriado que ele mesmo julgue tais pessoas. Isso também será um tipo de recompensa por seu trabalho realizado como mediador e a exaltação final de seu triunfo maior. Este será o momento em que o Cordeiro consumará todas as coisas, subjugará todos os seus inimigos e entregará o reino a Deus Pai. As afirmações e atitudes radicais de Jesus, que culminaram com seu julgamento e crucificação, constituem o contexto histórico adequado para avaliar as evidências da sua ressurreição. Os historiadores são unânimes em afirmar que Jesus de Nazaré, tendo sido condenado por blasfêmia pelas autoridades judaicas e entregue às autoridades romanas sob o pretexto de traição, encontrou sua morte na crucificação. Mas antes de falarmos sobre o que de fato aconteceu após a sua morte na cruz, iremos analisar as demais afirmações feitas por Jesus acerca de si mesmo. E este é o assunto de nosso próximo vídeo. Não perca! Ore comigo. Senhor Deus, Jesus afirmou ser o juiz dos homens e disse que seríamos condenados ou absolvidos dependendo de nossa posição em relação a Ele. Senhor, nós te agradecemos porque a luz do Evangelho brilhou sobre nós e nós percebemos o estado de miserabilidade em que vivíamos. A tua graça trouxe fé aos nossos corações e esta fé nos levou ao arrependimento e confissão de nossos pecados diante de ti. Em Jesus fomos salvos da condenação eterna e hoje temos comunhão contigo através do Espírito Santo. Nós podemos contemplar quem Jesus é. Agradecemos a ti pelas tuas infinitas misericórdias sobre a nossa vida. Nesse momento, nós confessamos nossa total dependência de ti e clamamos a ti para que o Senhor nos abençoe. Entregamos a ti todas as nossas petições. O Senhor sabe de tudo aquilo que necessitamos. O Senhor conhece nossas lutas diárias e nunca despreza a nossa dor. Senhor, nessa hora eu oro a ti juntamente com o teu povo aqui reunido para pedir que o Senhor atenda aos pedidos que estão sendo feitos e os que estão sendo colocados nos comentários. Deus, que haja um mover maravilhoso do teu Espírito no meio do teu povo, na casa do teu povo, nas famílias do teu povo, de forma que muitos sejam curados de suas doenças, muitos sejam libertos de sua descrença e frieza espiritual, muitos voltem a caminhar contigo, muitos sejam salvos, muitos tenham uma porta aberta de emprego, de oportunidades, que seus filhos sejam tomados por uma alegria celestial e sejam fortalecidos nessa hora e que sobre eles seja derramada uma generosa porção de fé, para que continue caminhando na certeza de que o Senhor os conduzirá em triunfo sobre todas as coisas, agora e sempre. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, é que oramos. Amém.